Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wilton Lopes. Mais um dia glorioso na paz do Senhor, na presença do Senhor. Estamos trazendo, meditando na sua palavra, esse programa maravilhoso que não fala de mim, não fala de você, mas fala das grandezas de Deus, as quais Ele pode te favorecer neste dia maravilhoso. Eu quero trazer uma reflexão no livro do profeta Ezequiel, profeta maior, capítulo 37, versículo de 1 a 14, onde nós encontramos assim as Sagradas Escrituras. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: e estes ossos, eis que farei entrar um espírito em vós e vivereis. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor teu Deus. Então profetizeis segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito de Deus. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu, e nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor teu Deus, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, eu vos estabelecerei na vossa própria terra. E então saberei que eu sou o Senhor, disse isto e fiz que o Senhor me ordenara. Irmãos, o texto hoje, para nossa reflexão, é: Deus quer te dar vida, e vida abundante. Eu imagino, irmãos, nós já estamos no limiar, no crepúsculo do ano de 2024. E eu imagino que você tenha projetado, você tenha ido na sua escrivaninha, tenha aberto a sua agenda e tenha pego a sua pena, o seu lápis e tenha feito um projeto para a sua vida, vida secular, ou seja, vida material, vida espiritual, uma vida íntima, de estreitamentos com Deus.
Quando você olha, se passa dias, meses e vai chegando ao fim de um ano. E você olha e diz, puxa vida, nada fiz. Até agora só foi insucesso na minha vida. Primeiro lugar, vai embora a sua autoestima. Segundo lugar, você passa a desacreditar piamente em você. Terceiro lugar, você passa a desacreditar em Deus. Passa a postergar o nome do Senhor. Prevaricar o nome do Senhor. Porque você se sente abandonado. Se sente desprezado. Se sente órfão. Se sente sepultado numa cova rasa. E que não há mais solução para você. Esse texto, meus amados irmãos, que acabamos de lê-lo, ele traz uma pregação tremenda para os nossos dias atuais. E eu quero lembrar que essa meditação, que Deus quer te dar vida, vida abundante. Deus quer tirar você do vale dos ossos secos. Voltando ao laudo texto da palavra de Deus, o povo de Israel, meus amados irmãos, estavam passando por um período mais sombrio da história de Israel. Eles haviam sido levados para o exílio. E quando você sai da presença de Deus, você começa a esquecer, principalmente, o ensinamento do Senhor. Os princípios, as prerrogativas de Deus para a sua vida. E você começa a ouvir os murmurinhos das pessoas que não constroem, só fazem destruir. É nesse contexto, meus amados irmãos, que o povo sai da presença de Deus, sai da sua terra, sai do templo sagrado de Jerusalém e da sua identidade como hebreu, como judeu, como povo escolhido por Deus. Eu quero te dizer uma coisa tremenda, 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 tremenda. Eu, quando olho para trás, que eu me via o mais vil pecador, eu me via numa situação que, para mim, como homem, como um ser limitado, que não havia mais solução. Me sentia desprezado por todos, pela família, por todos. Porque Satanás coloca isso no seu coração, na sua alma, no seu ser. Mas eu quero te dizer, você é povo escolhido de Deus. Lembre-se disso, você é um povo escolhido de Deus. Porque Deus fez você, fez eu, a sua imagem e a sua semelhança para o louvor do seu nome e da sua glória. É nesse contexto de miserabilidade, é nesse contexto de afastamento de Deus, é nesse contexto sombrio da alma do espírito, nesse contexto negro, onde a dor chega, a desesperança chega, que Deus, através do seu inefável amor, da sua graça inaudita, Ele começa a se revelar através do profeta Ezequiel, conduzindo ali o homem de Deus a um vale de ossos secos,
repleto de ossos secos. Obviamente, você só vai encontrar ossos secos no momento de uma exumação de um cadáver. E naquele momento ali representa só morte, não a vida. É um vale desesperador, é um vale de tristeza, é um vale de desânimo, é um vale de dor, é um vale de derrotas, sem nenhuma perspectiva de vida, de esperança, de se projetar algo para o futuro. Mas porque o futuro do povo de Israel foi sepultado ali, naquele vale dos ossos secos. Quando ele sai da presença do Deus Altíssimo e parte para o exílio, esquecendo a adoração a Deus, esquecendo as promessas de Deus, esquecendo que era um povo escolhido por Deus para começar a adorar a deuses estranhos. E ali, meus amados irmãos, aquele vale desolador refletia a condição física e espiritual do povo de Deus. Um vale de ossos sem vida. Toda a esperança encontrava-se soterradas, morta. Não havia mais nada a fazer. Mas aí se abre uma perspectiva. No entanto, é preciso, meus amados irmãos, ver que naquele vale de ossos secos, Deus escolhe revelar a sua grandeza, o seu poder transformador, o seu poder de suprir, de nutrir, de dar vida, de encher aqueles ossos de carne, de músculo e colocar espírito. Deus resolve mostrar o seu poderio, porque não há Deus a não ser Ele. Não há perspectiva a não ser por Ele. Porque eu e você somos finitos e Ele é infinitamente mais nas nossas vidas. À medida que o profeta obedece às prerrogativas, o chamado, o desejo do Senhor, o profeta começa a observar o milagre. Mas não o milagre oriundo do homem, mas o milagre do Senhor Deus. Meus amados, a ideia central de tudo isso é mostrar para você o povo de Israel estava naquele vale sem esperança, sem vida, sofrendo dores, desolação, decepção, derrotas e mais derrota. O dia começava com derrota e terminava com derrota, porque não havia a presença do Espírito de Deus em suas vidas. E aí Ezequiel começa a observar, começa a determinar. E nós queremos extrair desse texto tão grandioso algumas lições. Primeiro, a descrição da desolação espiritual do povo de Israel. Talvez você esteja vivendo uma desolação total espiritual do povo de Israel na sua vida. A descrição do vale dos olhos secos, meus irmãos, ressalta a profundidade da desolação, miséria espiritual. Esses ossos representam não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. A separação de Deus e a ausência de uma vida íntima com Deus, uma vida espiritual genuína. Segundo, reconhecimento de uma realidade espiritual. É crucial que nós possamos parar, nós possamos pensar, reconhecer a nossa realidade, a desolação que nós estamos caminhando,
um caminho de abismo, um caminho sem volta, se você não atentar para o chamado de Deus para a sua vida. Aí você cria uma desolação, tanto na sua própria vida, como na vida daqueles ao seu redor, seus entes queridos, esposo, esposa, filhos, filhas, no trabalho. Sem esse reconhecimento, não podemos buscar a solução, não podemos abrir horizontes novamente. O homem natural vai permanecer natural, ele não vai mais voltar a ser espiritual. Mas a palavra de Deus traz vida. Ezequiel 37, 4, 6, quando ele diz assim: disse-me ele, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, Deus seja longânimo para as nossas vidas. Deus seja grandioso, excelso, Senhor, eternamente excelso, o teu santo e excelso nome. Deus vai trazendo uma perspectiva. Primeiro, qual foi a autoridade? A palavra. A palavra de quem? A palavra de um homem? Não. A palavra de Deus. Quando Ezequiel profetiza sobre os ossos secos, ele age com base na autoridade da palavra. Mas a palavra de Deus, a autoridade na palavra de Deus, não é uma vernácula humana, mas a palavra do Senhor. A sublime palavra do Senhor, a palavra que Deus não é apenas um conjunto de ideias, nem conceitos, mas uma força viva e poderosa que traz a verdadeira essência do poder do Senhor. Segundo, a palavra traz transformação pela proclamação da sua palavra. A transformação, o poder de mover esse conjunto de ideias, desse poder dessa palavra, a transformação daqueles ossos secos em um exército vivo, e é o resultado da proclamação fiel à palavra de Deus. Assim Deus usou a palavra de Ezequiel para trazer vida ao vale dos ossos secos. Terceiro, necessidade urgente de obediência, de obedecer. Pare tudo, meu amado irmão, minha amada irmã, pare tudo. Tudo o que estiver ao seu redor, na sua frente. Seja cativo somente a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é luz, a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é amor, a palavra do Senhor traz segurança para mim e para você, a palavra do Senhor restaura, a palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor salva aquele que se encontra perdido. A palavra do Senhor traz você do lamaçal do pecado, do exílio de Satanás, para colocar em um vale de pastos verdejantes. É preciso que Deus guie você pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Deus quer lhe dar vida, e uma vida abundante, uma vida de perspectivas, uma vida de transformação, criar você um homem novo, uma mulher nova, uma pessoa nova, um adolescente, um jovem novo, postergar da sua vida
tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mentiras, prevaricar o nome do Senhor, prostituição, alcoolismo, drogas, feitiçarias. Deus quer te dar vida para você poder andar em pastos verdejantes. É preciso, meus amados irmãos, obedecer a palavra de Deus e proclamar todas as circunstâncias de Deus nas nossas vidas, na sua vida. A atuação do Espírito Santo em Ezequiel 37, 7 e 10 diz o quê? 7 e 10 diz o quê, meu amado irmão? Você que está com a palavra bem perto de você. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho dos ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito de Deus. Havia o Espírito do homem, e muitas vezes o Espírito de Satanás já tinha minado, já estava em estado de putrefação a sua carne, os seus músculos, a sua alma. E diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aí no versículo 10, o Senhor diz, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso, exército grande. Não é qualquer exército bélico de qualquer nação, pode ser as maiores nações do mundo, mas um exército numeroso, porque Deus quer fazer você um guerreiro, Deus quer fazer você um soldado para combater as hostes de Satanás. Deus mostra em Isaías 37, de 7 a 10, Deus mostra uma coisa tremenda, meus amados irmãos, a capacidade transformadora de Deus. Eu não gosto de piadas quando estou pregando, muito pouco de rir com a mente tão pequena das pessoas, onde muitas vezes você busca ajeitar uma parte do seu corpo, busca gastar dinheiros com lipoaspiração, colocando enxertos de prótese nas partes do seu corpo, até na face. Eu já vi falar isso aí que tem, usando botox. Deus não quer isso para você. Independente da sua cor, independente da sua estatura, se você é estatura pequena, mediana ou grande, gordo ou magro, Deus te ama da forma que você está. O que Deus quer genuinamente para mim, para você, é que você se cuide da alma de Deus, do seu corpo, como templo e morada do Espírito Santo, se alimentando com alimentos naturais, de qualidade, praticando exercício físico, não é? Para que você aqui, nessa terra tenebrosa, você possa ter uma vida de qualidade, chega à velhice como eu, uma vida de qualidade, exercitando, buscando boas companhias, pessoas que venham não subtrair, mas que venham somar. Até porque Jesus diz, aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta espalha. Por que eu vou buscar uma pessoa que só fala coisas erradas, tem pornografia nos seus lábios, os seus lábios são mentirosos, os seus lábios são venenosos, destilam veneno? Você tem que buscar pessoas que venham somar a sua vida. E essa capacidade transformadora
Não é através de uma estética, não é através de você procurar o mais famoso, a mais famosa cirurgiã ou cirurgião plástico. Mas o nosso cirurgião plástico, o nosso cirurgião geral, seja torácico, seja qual for a área da medicina espiritual, chama-se o Senhor Deus Todo-Poderoso. O sopro do Espírito Santo sobre os ossos secos, sobre aquela pessoa que se encontra sem vida, sobre aquela pessoa que está depauperada, aquela pessoa que está anêmica, se chama Espírito Santo de Deus. E ele nos traz a perspectiva e a capacidade transformadora do Espírito Santo, transformadora de encher a nossa vida física, assim como uma vida espiritual abundante. Deus trouxe vida espiritual e uma renovação de uma área que estava desolada, de uma área que era um cemitério de ossos secos, não é? Então fica uma mensagem tremenda também, que nós devemos depender único, exclusivamente de Deus. Como podemos depender de Deus? Lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, refletindo na sua palavra, tendo temor ao Senhor, tendo tremor ao Senhor. Viver todos os momentos de nossas vidas na dependência do Espírito Santo de Deus. Veja bem, na dependência do Espírito Santo de Deus. Ezequiel, ele obedeceu a Deus, ele acreditou que Deus poderia fazer transformação, que Deus poderia transformar, que Deus poderia trazer vida, que Deus poderia trazer aqueles ossos secos para ser formado um grande exército, muito numeroso. Esta é a chamada de Deus para mim e para você. Da mesma forma que você se encontra, aquele vale se encontrava em estado fúnebre, Deus pode nos encher cada área de nossa vida, com o seu Espírito Santo, fazer uma renovação espiritual pela presença do Espírito Santo. O que se pode fazer o homem? Nada. Mas o que se pode fazer Deus? Uma transformação geral. O bisturi de Deus, ele não age só por parte do nosso corpo, na nossa face, colocando os nossos olhos castanhos, olhos azuis, nossos cabelos já caídos, ele preencher com outras coisas. Mas Deus faz uma renovação espiritual ampla, inefável, imaculada nas nossas vidas, porque essa é a vontade de Deus. Lá em Romanos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, ela não é ruim, nem dolorosa, nem mesquinha, mas ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a promessa de Deus para restaurar as nossas vidas, para que possamos viver uma vida, e uma vida com propósito, mediante a renovação espiritual na minha e na sua vida. Nesse trecho, irmãos, nós encontramos o quê? Encontramos que Deus vai nos reunir. Deus promete que Ele mesmo trará o povo de Israel de sua sepultura, simbolizando a restauração de uma nação após exílio. Deus não quer que o povo escolhido, das suas promessas com Abraão, Isaque e Jacó, da sua promessa com Jesus Cristo, quando morreu na cruz, derramou seu sangue precioso por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida abundante. Para nós hoje representa uma promessa de Deus em resgatar em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer desolação, ou qualquer desespero em que nós encontramos. Ele disse: colocarei o meu Espírito em você. Colocarei o meu Espírito em você, osso seco, e vocês voltarão à terra de Sião, à terra prometida. Deus promete trazer, meu irmão, minha amada irmã, o seu povo de volta à sua própria terra
demonstrando a sua soberania, demonstrando que Ele é Deus. Dele provém todas as coisas, e as coisas de Deus são boas. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Essa é a promessa de Deus para os judeus, um povo peregrino, para nós, povo de Sião, que nós possamos nos deleitar. Vamos orar a Deus, agradecendo por essa semana tão abençoada. Talvez você tenha passado por uma aflição, mas fique sabendo que naquela aflição Deus estava com você. Coisas piores não aconteceram, porque não foi a sua vontade, não foi o seu cuidado, foi a vontade de Deus, foi o cuidado de Deus, foi o amor de Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu para que nós tenhamos vidas e vida abundante, para que o Teu Espírito Santo pudesse habitar na nossa alma, no nosso ser, no nosso corpo, para que tudo aquilo que não presta fosse postergado, e para que nós tivéssemos nossos lábios cântico de vitória, cântico de louvor e adoração, porque a Tua palavra diz que o Teu querer, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, vai naquela casa, onde está aquele homem, aquela mulher, aquela criança, onde está aquele homem, ó Deus, passando por aflição, está já desistindo, já está em cima do muro para pular. Ó Senhor, estende Tua mão poderosa. Ó Deus, traz acalento, traz, ó Deus, refrigério para essa pessoa, nas suas diversas áreas, desemprego, prostituição, que se encontra no alcoolismo, que se encontra nas drogas, que se encontra desempregado, que se encontra abandonado. Aquele homem que eu encontrei ali na Duarte da Silveira, Senhor, que me comoveu, Senhor. Ó Deus, eu tenho certeza que naquele momento que eu passava ali de carro, Tu estendeu Tuas mãos poderosas, Tu cuidou dele, Senhor, porque Tu és o bom samaritano. Tu és o Cordeiro Santo Imaculado, Senhor. Tu és o nosso Deus poderoso, o Deus Jeová Jireh, o Deus que supre todas as nossas necessidades, independente do momento que estejamos passando ou vivendo, porque temos certeza, Senhor, que Tu és grande, Tu és maravilhoso. Ó meu Deus, ó meu Pai, nós temos uma área muito atacada por Satanás, por inimigo das nossas almas, é a família. Ó Deus, estende Tua mão poderosa. Aquele pai, aquela mãe que se encontra em pecado, seja qual for a sua área de pecado, Deus. Aquele filho que se encontra em pecado, aquele pai que está desempregado, Senhor. Aquele pai, aquela mãe, aquele filho que precisa de um transplante, ó Deus, que precisa, ó Deus, ser atendido pelo médico, que está passando uma agrura, um deserto, Senhor, no desemprego. Aquele que se encontra com derrotismo, Senhor, acha que sua vida só vai melhorar se partir para o suicídio. Ó Deus, Tu pagastes com preço de sangue, carnezinho, derramaste até a última gota por mim. Ó Deus, tem misericórdia, usa das Tuas benesses, usa do Teu amor grandioso. Ó meu Deus e meu Pai, eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto nesse momento. Atende às necessidades do Teu povo, meu Pai. Eu Te oro no nome santo de Jesus, amém. Fica na paz de Deus, irmãos, e que você possa ter uma semana vindoura e um final de semana na presença do Senhor, com a bênção e a graça do Senhor Jesus. Amém.